Depois de um ano muito movimentado, em que o Brasil se viu em meio à crise econômica, a avaliação de alguns especialistas sobre os principais pontos da economia no ano de 2016 é um pouco pessimista. Alguns afirmam que, em relação à economia, o ano pode deixar a desejar. E logo nos últimos dias do ano de 2015, já é perceptível alguns aumentos, principalmente nos supermercados. Cada vez mais, os consumidores sentem o peso no bolso e, bem no início de janeiro, já iniciam os planos para economizar cada vez mais. Com esse aumento e também com essa falta de economia também para a nossa cidade, aumentou muito. Então, o que é que eu vou fazer? Vou ter que diminuir a alimentação da minha casa, né? Tentar reduzir, porque o preço está muito alto e eu preciso economizar, com certeza. A gente conseguiu observar pela inflação, né? E uma grandeza inversamente proporcional a isso poderia ser também a diminuição do PIB, com isso a diminuição da nossa renda, então fica bastante complicado. Com a elevação dos preços, justamente a gente tem que fazer algum corte no nosso orçamento para que aquilo que a gente conseguia comprar antigamente caiba no nosso orçamento mensal. Então você pretende economizar nesse ano de 2016? Justamente, a gente tem que fazer algum corte porque as coisas, como inflacionaram, as coisas não valem mais como valiam antigamente. Então a gente tem que reduzir algum corte, até porque o nosso aumento de salário ele não cresce juntamente com a inflação. Especialistas afirmam que o ano de 2016 iniciou envolto de incertezas políticas e econômicas, sendo difícil fazer uma estimativa sobre o crescimento político nesse ano. No final de novembro, o governo federal piorou sua expectativa sobre o crescimento do PIB em 2016, podendo ele abaixar em 1,9% do crescimento econômico no ano. São diversos os fatores que fizeram aumentar os preços, especialmente das hortaliças, que não têm preço fixo no mercado. Uma mudança de clima pode aumentar o preço do tomate, por exemplo, que, por sinal, está com um valor acima do esperado neste ano. Esse é um aumento comum entre os comerciantes de Cruzeiro do Sul. No nosso caso, ainda há o problema de peso na BR-364, que aumenta o número das viagens de transporte de alguns produtos, acarretando mais prejuízos aos empresários e o peso no bolso do consumidor. É inevitável esse aumento dos preços. Isso é decorrente do aumento na própria indústria, né? As indústrias têm aumentado. A cada pedido que a gente faz, a gente se depara com um aumento e é inevitável, né? Todo o segmento está aumentando, está fazendo um reajuste. A questão tributária também tem contribuído para isso, né? Houve uma mudança, alguns produtos que eram tributados com uma alíquota menor aumentou, no caso de alguns produtos a cesta básica, inclusive o trigo, a produção do pão, que antes era isento, hoje é tributado. E enfim, está sofrendo assim uma série de aumentos e a gente tem tentado absorver isso aí para não repassar tudo para o consumidor final, ou seja, correndo atrás também de alternativas mais viáveis. A gasolina é outro item que em 2016 não vai ter o preço reduzido. Apesar da queda que houve no mercado internacional em relação ao petróleo, os preços no Brasil passaram a ficar maiores que os internacionais. O preço do petróleo vem atingindo mínimas históricas nos últimos dias, mas mesmo com essa queda, o preço da gasolina não vai cair aqui no Brasil. Isso acontece porque, diferente do mercado internacional, a Petrobras fixa os preços dos combustíveis de acordo com critérios próprios e do governo, que é o controlador da empresa. Hoje a gente vê o petróleo mundial caiu para o menor preço da história, está $29. Mas isso não quer dizer que no Brasil vai diminuir preço. Porque, em primeiro lugar, a Petrobras ela está uma empresa praticamente quebrada e para ela se reerguer vai ter que cada um brasileiro derrame umas gotinhas de suor. E nós vamos fazer esse esforço que nós trabalhamos para construir, vamos trabalhar realmente para reconstruir. E a dívida da Petrobras, ela não é em real, ela é em dólar. Então, jamais vai ter preço diferenciado para o Brasil ou qualquer um país emergente como o Brasil. Então, eu acho que a gente tem que botar realmente o pé no chão, ser pé no chão e verdadeiro e saber que nós vamos pagar caro por essa crise. O que nós temos que fazer é gravar bem o nome daqueles maus políticos
e não reeleger.